1 Samuel 17, 34. Como eu disse, essa palavra vai ser breve, mas ela, sendo breve, não vai ter menos importância. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso, e assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos, curva a tua fronte. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, nesse domingo tão especial, Pai, esse domingo da tua presença, Senhor, fala conosco. Ó Pai, que essa palavra seja uma semente no nosso coração, uma semente de transformação, Pai, de rompimento, de mudança. Ó Deus, nas áreas da nossa vida que o Senhor quer consertar. Fala conosco, Senhor. É tudo que nós te pedimos, é tudo que nós queremos, e é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu amo a história de Davi. Eu quero até começar indicando para os irmãos um livro muito bom sobre a história e a vida de Davi. O nome do livro é Davi. Ele foi escrito por um escritor chamado Charles Swindoll, em uma sériezinha que se chama Heróis da Fé. E esse escritor tomou assim muitos anos escrevendo sobre cada personagem bíblico. E o livro de Davi em especial, ele é ministrou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que ministrará muito ao seu, porque a vida de Davi é uma lição para cada um de nós. Nessa passagem especial aqui, você vê Davi se enchendo de coragem para enfrentar Golias, se enchendo de coragem para viver um momento de destino na vida dele, um momento que foi um divisor de águas para ele, para o reinado dele, para a história dele, e que até hoje é ensinado nas escolas bíblicas todos os domingos, para as criancinhas, de que nós devemos enfrentar nossos gigantes, de que nós devemos enfrentar nossos medos, de que nós devemos nos levantar para lutar não na nossa força, mas na força do Senhor. E as lições são várias, mas eu quero te trazer uma lição rapidamente dessa passagem, que às vezes escapa, que é quando Davi se apresenta a Saul e vai justificar um pouco a coragem dele para enfrentar o gigante. E o que ele diz para o rei Saul, que vê aquele meninozinho corajoso, é muito forte. Ele diz: Olha, rei Saul, o teu servo, ele está falando dele mesmo, costumava apacentar as ovelhas do seu pai, e saía um leão, ou saía um urso da floresta, e eu ia lá, e eu saía atrás do urso, e saía atrás do leão, e os enfrentava, lançava-lhe a mão à barba, ele diz, o feria e o matava. Ele está dizendo: Saul, esse é um grande desafio, mas eu não tenho medo de enfrentar os grandes desafios, porque já passei por outros desafios um pouco menores, com coragem, e os venci. Qual é a lição para mim e para você? A lição para mim e para você, a primeira delas, é que todos nós teremos que enfrentar inimigos de tempos em tempos. Eu lembro quando minha filha tinha 3 anos, uma noite, assistindo um filme lá em casa, ela virou para mim e perguntou assim, vendo um desses vilões de desenho animado, ela virou para mim e disse assim: Papai, o mal existe? Olha a pergunta da criança. O mal existe? Eu queria dizer que não, mas eu tive que dizer para ela: Paola, o mal existe. Existem pessoas más, pessoas violentas. A vida é um lugar de confronto. A vida é um lugar onde a tribulação existe, nos cerca todo dia. E nós vamos ter que enfrentar a oposição, nós vamos ter que enfrentar inimigos,
Nós vamos ter que lutar. Eu queria dizer para ela outra coisa, irmão. Eu queria poder dizer para ela: não existe, filha, o mal não existe, isso é coisa de desenho animado. Você sabe, às vezes eu percebo alguns irmãos dentro da igreja que tem essa mentalidade da criança. Eles acham que porque eles converteram, eles não terão que enfrentar inimigos. Porque eles converteram, enquanto com a presença de Deus, eles não terão que enfrentar nem o leão, nem o urso e nem Golias. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Na curva do caminho, um urso te espera. Na curva do caminho, o leão te aguarda. E mais à frente, você encontrará Golias. E não adianta amarrar em nome de Jesus. Porque tem gente que fica dentro de si. Quando o pastor diz isso, fica: você está amarrado, meu Deus. Não tem leão não, meu pai, né? Nem urso, misericórdia, muito menos Golias. A minha vida com Deus tem que ser de boas, tranquila, sem conflito. Mas isso não existe. A vida não é um parque de diversões. O mundo não é um lugar de diversão. Isso aqui é um campo de batalha. Posso ouvir um amém? Amém. E ao vencedor, diz o livro de Apocalipse, ao vencedor será dado o galardão, as recompensas. Mas qual é a lição? Primeiro, nós vamos ter que lutar. Eu quero te falar, se tua vida está tranquila agora, não se anima demais não, porque pode ser que amanhã você tenha que lutar. Agora a notícia é boa também, porque deixa eu te falar, se você está lutando hoje, amanhã o seu inimigo pode cair pela fé em nome de Jesus. É um ciclo. Então nós vamos ter batalhas, nós vamos ter lutas, nós vamos ter desafios. Segunda lição: os desafios são graduais. Repete comigo: gradual. Começa no nível e ele vai subindo. Eu fiz judô um tempo da minha vida. E comecei criancinha, parei, voltei depois de grande. E eu acho sensacional o judô, principalmente, porque ele traz muita disciplina para a criança, né? Para o adulto também. Inclusive aqui na igreja tinha um monte de faixa preta, e agora alguns estão até se reconciliando com o Senhor, glória a Deus. Cuidado com quem você mexe aí na igreja. Só para avisar. Meu irmão, quando você começa a fazer essas aulas, você não começa logo enfrentando os melhores alunos da turma. Você não começa fazendo os exercícios mais difíceis, né? É gradual. Você começa ali brincando e a coisa vai caminhando até que você consegue enfrentar seus medos, enfrentar oponentes mais fortes, maiores, mais gabaritados. É um caminho. Quando a gente se empolga demais e quer pular etapa, a gente acaba se dando mal. E eu sempre me dei mal no judô, porque eu sou alto e gordo. E lá você só pode enfrentar pessoas do peso parecido e altura parecida, né? Para dar uma equilibrada. E eu sempre acabava lutando com aqueles caras grandes, e às vezes mais graduados do que eu, e eles me jogavam para um lado e para o outro que nem um saco de batata. Mas qual que é a coisa bonita de você ir aprendendo gradualmente? É que o seu medo do desafio também, ele vai desaparecendo à medida que você vai vencendo as etapas. Você vai aprendendo devagar e você vai vencendo os seus medos. Foi isso que aconteceu com Davi, foi o que levou ele até Golias. Ele enfrentou o leão. E depois que ele venceu o leão, ele já não era mais o mesmo Davi. Agora ele era um homem com uma experiência. Antes do leão ele era zero experiência. Depois do leão ele já tinha uma experiência e menos medo. Quando o urso aparece,
O urso, irmão, algumas pessoas dizem assim: pastor, mas o urso é tão bonzinho, eu tenho tanto ursinho de pelúcia lá em casa. Irmão, o urso pardo canadense, os ursos, eles são dos animais mais perigosos que existem. Eles são grandes e pesados, mas eles são rápidos também, você sabia disso? Ele dá 2 patadas, ele está em cima de ti. Eles são muito violentos. Agora, Davi, que tinha tido uma experiência com o leão e vencido, agora ele estava preparado para um passo nível acima. Ele iria enfrentar o urso. E ao enfrentar o urso com a experiência do leão, ele foi bem sucedido. E agora ele tinha 2 experiências. Está aumentando. Até que quando ele vê aquele gigante cabeludo, feio, falando alto, lá dos filisteus, as 2 experiências estão prontas para se transformar em 3. Deixa eu te ensinar um princípio da vida. Quando você não enfrenta os seus medos e os seus desafios, você não cresce. Enquanto você não enfrenta um problema, um medo, um desafio na sua vida, ele não é resolvido. A natureza não resolve. Eu gosto de dizer essa frase. Essa semana eu disse ela bastante. Eu voltei a trabalhar como advogado e aí a gente recebe as pessoas com pendências. E as pessoas chegam com pendências de muitos anos. Elas chegam e dizem assim: doutor, eu estou com esse problema para resolver tem 7 anos. Doutor, eu me separei. Eu disse: mas separou no papel? Não. Faz quanto tempo tu não vê tua ex-esposa? 8 anos. E separou? Não. Eu disse assim: ixi, está esperando a natureza separar vocês. E aí quer casar de novo, quer vender uma coisa, e não resolveu. O passado não conhecia Jesus. Tem 8 anos que ele não vê a ex-esposa, não resolveu nada. E casa, e transferências e coisas. E eu digo: olha, a natureza não resolve. Você precisa se levantar e enfrentar. Você precisa se posicionar. Você precisa enfrentar as coisas pequenas primeiro, depois as médias, e Deus vai te dar vitória sobre as grandes. Mas é alinhamento, é enfrentamento, e é gradual. É gradual. Então eu estou sempre dizendo: olha, não deixa para depois. Vai enfrentando cada problema que se revela na sua vida, se manifesta, e um após outro, Deus vai dando vitória e resolução. O que está pendente na tua vida hoje, irmão? Sabe o que muita gente faz? O leão aparece, em vez de enfrentar o leão, o irmão corre. Assim: eita, vou deixar esse leão aí, sai fora. Só que o leão não morre, irmão. O leão está lá na floresta. Quando você aparecer de novo lá, ele vai fazer... Aí vem o urso. Em vez de enfrentar e matar o urso, o irmão corre do urso. Só que o urso não morre sozinho. Ele vai ficar lá, ele vai te encontrar na curva de novo. Aí aparece Golias, e o irmão não enfrenta Golias, ele espera Golias morrer sozinho, e ele não adquire experiência, ele não abraça o conflito, e ele não vence. Quantos estão entendendo? Digo amém. Tem que enfrentar, porque esse enfrentamento te traz experiência. Experiência traz coragem. Foi isso que Davi disse: ô rei, fica frio. Eu já tive experiências parecidas. Eu já enfrentei coisas menores. Eu já enfrentei desafios menores. E porque eu os enfrentei, eu posso enfrentar esse grande desafio. Eu estou crescendo. Eu estou sendo esticado pela experiência. Rejeita a fuga, irmão. Se você tem problemas na sua vida, financeiros, legais, espirituais, de relacionamento, familiares, resolve. Liga. Busca as pessoas. Paga. Dá em pagamento alguma coisa. Mas resolve. E vença. Pelo poder do nome de Jesus. Alinha a vida. Isso pede coragem. Vai deixar marcas? Com certeza. Você acha que Davi chegou diante de Saul, um menino todo penteadinho, bonitinho, sem marcas? Não.
Ele era um homem de marcas, apesar de muito jovem, porque ele não era um fujão, ele era alguém que resolvia suas questões. Olha, deixa eu te ensinar uma coisa, e eu sei que você sabe disso. A vida tem conflitos, a vida tem problemas e lutas, e a vida deixa marca. Você concorda comigo? Cicatrizes. Você acha mesmo que Davi enfrentou o leão e não ficou com uma cicatriz? Você acredita mesmo que Davi enfrentou o urso e não foi machucado ali no conflito, na luta com o urso? Claro que foi. Claro que ele tinha marcas. E às vezes a gente deixa de lutar, a gente deixa de enfrentar nossos gigantes, os nossos inimigos, que a gente tem medo de ser ferido, de ser machucado. Você já viu aquela pessoa que foi traída por um amigo, ou traído por uma namorada, e diz assim: nunca mais eu vou confiar em ninguém. E ele diz assim: nunca mais vou namorar. Ou ela diz: nunca mais, homem não presta, nunca mais vou conversar nada com ninguém. Por quê? Porque foi ferido, ficou uma marca, e a pessoa se fecha. Ela diz assim: eu fui numa igreja uma vez, me trataram mal, me injustiçaram naquela igreja, nenhuma igreja presta, nunca mais vou confiar em líder nenhum, nunca mais vou me envolver com ninguém, e ela se fecha. Mas esse é o inverso do que a palavra de Deus nos ensina. Isso é o inverso da vontade de Deus para nós. A lógica é: vai ter luta, e luta vai deixar marca, mas cicatrizes são memoriais de experiências de vitória que nós vivemos no passado. É para olhar para a marca e lembrar: sofri e venci, louvado seja Deus. Sofri, doeu, me chateei, fui maltratado, mas resolvi a parada. Está aqui, eu tenho marcas, cicatrizes das vitórias. Tem um escritor maravilhoso chamado Leonard Ravenhill, falecido em 1994. Ele escreveu muitos livros de avivamento legais, e ele dizia que a tragédia do cristão é chegar no céu sem ter marca, sem ter um amassado na armadura ou marca de sangue na espada. Ele dizia: que tristeza deve ser você chegar no céu e está lá, todo mundo lutou. Paulo foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi perseguido, foi preso. Os apóstolos todos, menos João, foram martirizados. Os irmãos dos primeiros séculos, das igrejas, dos países onde há perseguição, sofreram. Aí lá chega o irmãozinho, com a armadura brilhando, polida, sem um amassado, a espada no plástico. Já viu aquele pessoal que compra carro e não tira o plástico do carro? Eu tenho um amigo que comprou uma impressora. A gente comprou uma impressora para o escritório, até hoje está no plástico a impressora. Eu tenho que tirar essa do plástico. Eu não gosto de negócio de plástico em coisa. Eu tiro logo, no outro dia eu tiro o plástico, que é para usar. Você se lembra de antigamente que as pessoas compravam televisão e botavam um bordado em cima com vaso da televisão? Esquecer a tragédia do cristão, é chegar no céu com a armadura limpa e a espada no plástico. Aí você vai chegar lá, está todo mundo com cicatriz, todo mundo é guerreiro, a armadura de todo mundo tem as pancadas da vida de fé que levaram, e você está lá, 0 quilômetros. Isso é uma vergonha, irmão. Espada foi feita para a luta, e armadura para receber o impacto do inimigo. A armadura foi feita para a luta, espada foi feita para a luta. De que adianta viver uma vida cristã sem conflito? Conflito faz parte, nós vamos sofrer. E quando a gente sofre, não é para se fechar não e ficar com mimimi. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: para o mimimi, para dessa besteira. Porque eu confiei nele, me traiu, e daí isso acontece.
Sabe o que você faz? Confia de novo, só que escolhe a pessoa melhor agora da segunda vez. Ah, você esteve numa igreja, te feriram? Grande coisa, isso acontece, pessoas ferem pessoas. Não é por isso que nenhuma igreja presta, sabe? Encontre uma igreja que tem líderes que você confie e viva uma vida sincera, abençoada, dependente de Deus. Quantos estão entendendo? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então, cicatriz, Davi tinha cicatrizes. Eu e você também temos. A diferença é como a gente lida com elas. A diferença é que tem gente que olha para a cicatriz e diz nunca mais. E gente que olha para a cicatriz e diz assim, sofri e venci. A cicatriz está lá. Sofreu igual. Mas o sofrimento, a luta, o conflito, a tribulação não o impediu de continuar. Não impediu de avançar. Não impediu de amar, de servir. Amém? Glória a Deus. Quais são os teus gigantes hoje? Qual é a tua luta? Qual é a tua tribulação? Qual é o conflito no caminho? Para de correr, irmão. Para de fugir, porque a natureza não vai destruir os teus inimigos. E você sabe de uma coisa? Nem Deus vai mandar um raio matá-los sozinho. Deus escolheu agir através de pessoas como eu e você. Deus está esperando por Davi, pelos Davis que estão aqui nessa noite. E Ele vai te dar a força, a coragem, a ousadia de se levantar. E Ele vai te entregar a vitória. Ele vai derrubar o gigante. Mas Ele vai usar aí essas mãos que Ele te deu. Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 11, diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, para vos dar pensamento de paz e não de mal. Abre agora lá em Romanos 8, rapidinho. Romanos 8, 28. Diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Velho Testamento, Novo Testamento, nos falando de uma coisa só. Qual é ela? A soberania de Deus, a vontade de Deus na minha e na sua vida. Essa semana eu cheguei na igreja e descobri que um discípulo meu capotou o carro. Aí ele capotou o carro, mas não teve nada. E eu fiquei assim, meio triste com Deus, meio triste com os anjos dele também. Eu até disse para ele, eu gosto muito dele, ele disse: rapaz, eu estou um pouco chateado com teus anjos da guarda. Ele disse: por quê, pastor? Porque, rapaz, como é que pode eles dormirem, esse carro virou, como é que foi isso? Aí ele me disse: pastor, e eu estou feliz com eles? Por quê? Porque eu não tive nadinha. Disse: mas eles têm que prestar mais atenção. Quando a gente enfrenta, às vezes, o urso ou o leão, a gente questiona Deus. Porque lá dentro de nós temos uma convicção falsa de que a nossa vida não foi feita para ter problemas. Então a gente acha que todo problema que acontece na nossa vida é sinal do cochilo de Deus, ou de um pecado que a gente tenha cometido. Então toda vez que um problema acontece na nossa vida, a nossa reação imediata é ficar procurando onde erramos. Onde eu pequei? O que eu estou fazendo de errado? Foi alguma maldição, porque não é possível que essa coisa me aconteça e eu estando bem, porque, sabe, eu sou a prova de problemas. Então a gente fica assim, questionando Deus, dizendo: Deus, por que Deus? Agora,
Tanto a passagem de Jeremias quanto a passagem de Romanos 8 nos mostram um Deus que está no controle de tudo. Ele diz em Jeremias: eu sei os planos que eu tenho para você, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Você acha que foi da vontade de Deus que Davi enfrentasse o leão? Quem acha que sim, diz amém. Glória a Deus. Você acha que Davi gostou de enfrentar o leão? Claro que não, ele preferia ter passado a tarde tranquila com as ovelhas dele. Ninguém gosta de estar andando com suas ovelhinhas e de repente um leão aparece. Mas foi da vontade de Deus que o leão aparecesse, por mais difícil que tenha sido. Por quê? Porque Deus sabia o plano que ele tinha para Davi. Você acha que foi da vontade de Deus que um urso aparecesse? O urso podia ter matado Davi, mas foi da vontade de Deus? Foi, porque Deus sabia o plano que tinha para Davi, que ia culminar no enfrentamento de Golias. Então Davi tinha que enfrentar tanto o leão quanto o urso, porque Deus conhecia os planos. Essa vida de dependência de Deus que a gente tem que começar a levar, e parar de questionar a luta, a tribulação e a dificuldade. Deus sabe o que Ele está fazendo, depende de nós viver a experiência da maneira correta. Em Romanos 8, o versículo ainda é mais radical. Ele diz assim: sabemos. Quem sabe? Ele sabe, muito crente ainda não sabe, mas ele diz: sabemos que todas as coisas, que coisas? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, pelo seu plano. Todas as coisas cooperam, todas. Pastor, eu estou sem um tostão esse mês que vem, contribui para o plano de Deus? Meu irmão, contribui, vai te ajudar pelo menos a aprender a economizar mais. Deus sabe o que Ele está fazendo, Ele está te ensinando uma lição. Posso ouvir um amém? Amém. Ou um problema familiar, contribui, pode contribuir, porque é uma grande lição, é a forma como você encara esse problema. Todas as coisas contribuem, absolutamente tudo. E a gente não pode se chatear com Deus quando tem tribulação. Uma vez eu estava em Presidente Dutra, terminou o culto, nós fomos comer. É por isso que alguns pastores são gordinhos, é porque termina o culto, eles saem para comer. E a gente foi comer em Presidente Dutra, na pizzaria lá, e sentamos numa mesa. A gente estava lá comendo e chegou um irmão de moto, encostou, sentou na mesa, cumprimentou todo mundo, e alguém me apresentou ele e disse: pastor, ele está meio afastado dos caminhos do Senhor. Eu ouvi aquilo e tal, mas eu não gosto de me meter onde eu não sou chamado, e fiquei ali com o irmão e tal, mas no momento eu não aguentei a minha curiosidade, e perguntei para ele: mas por que você assim está afastado da igreja, afastado da comunhão? Eu vejo que todo mundo aqui te quer tão bem. E ele não disse, mas o irmão que estava do lado, porque tem sempre um que conta, ele disse assim: pastor, foi porque ele teve um acidente de moto. Não, mas como foi isso? Ele teve um acidente de moto, um carro pegou ele, e ele se machucou, e aí ele ficou chateado com Deus, e aí ele deixou de frequentar a igreja, porque ele disse: onde estava Deus? E eu, tudo bem, eu entendi, né? O sofrimento faz essas coisas, mas eu fiquei me coçando, porque eu sou curioso, e eu virei para o irmão e disse assim: mas tu estava correndo, estava rápido? Estava rápido pra caramba. Estava de capacete? Não, estava não. E eu ali comendo minha pizza, disse: estava voado sem capacete. Era. Tá certo. Tá chateado com Deus? Tá bom. Pô, não devia. Devia estar contente com Deus, porque escapou da morte, entendeu? Podia ter morrido. Estava voado sem capacete, bateu a moto. Ora, irmão, Deus não pode cancelar a lei da gravidade só porque você é filho dele. Se você pular de um prédio, vai cair lá embaixo, não adianta orar no caminho. A lei da gravidade existe. Agora, estava voado sem capacete, chateou com Deus.
Eu disse para ele: tu devia ter ficado mais crente, mais dedicado ao Senhor. Ficou uns meses fazendo fisioterapia, está aí inteiraço jogando bola. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque a gente acha que o leão, o urso e o Golias não são parte do plano de Deus para a nossa vida, quando eles são. Toda provação, toda luta, toda perseguição, toda vez que falarem de você, toda vez que alguma coisa der muito errado, toda vez que você tiver um momento sem recurso, toda vez que alguém te tratar injustamente, isso faz parte do plano de Deus que coopera para o teu bem. Você recebe isso em nome de Jesus? Vamos dar uma salva de palmas para Ele? Glória a Deus. Coopera para o nosso bem, se a gente aprende a trabalhar isso, a encarar a cicatriz como uma cicatriz de vitória, como uma marca de um ensino do Senhor. Algumas pessoas são mais difíceis de aprender, elas precisam de mais cicatrizes, não é verdade? Outras aprendem mais fácil. Fato é que está todo mundo nessa escola, eu e você, todos nós. Deus tem um plano para a nossa vida, e Ele está no controle absoluto desse plano. E tudo que a gente vive hoje, viverá amanhã e viveu ontem, tem cooperado para nos levar lá para o centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você crê nisso? Eu quero orar com você. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Essa oração é uma oração dupla nessa noite. Se você tem gigantes para enfrentar, eu quero te desafiar a enfrentá-los nessa semana. Situações que você precisa resolver, de pendências com pessoas, de coisas a resolver. Eu não sei, irmão, às vezes uma ligação resolve, mas eu quero te dizer, eles não vão sumir. Gigantes que não são mortos, eles não desaparecem, eles ficam lá esperando serem enfrentados. Quero te desafiar a enfrentar os seus gigantes, o leão, o urso, o gigante nessa semana. Seja isso a situação que for, sabe? Quero te desafiar também a olhar para a sua situação e redimir ela. Tirar do seu coração a murmuração, a incredulidade, até a raiva de Deus. Tem gente que quando está passando por problema, fica com raiva de Deus. Ora, Deus não tem nada a ver com muitas das nossas decisões erradas. Deus não usa o nosso cartão de crédito. Deus não coloca palavras duras na nossa boca quando nós falamos o que não devemos para outras pessoas. Deus não está envolvido em nada que é confusão, que é do mal, que dá errado. Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas erradas. Então, se nessa noite você está passando uma dificuldade e está aqui ferido com Deus, eu quero te dizer, irmão, olha para essa cicatriz e vence. Recebe essa experiência e vence, e glorifica a Deus na vitória, porque se você vencer as pequenas coisas, você vencerá as grandes coisas também. Quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Pai, ó Deus, com essa breve palavra, eu quero animar os meus irmãos nessa noite, Pai. Ó Deus, nós temos a certeza de fé de que o Senhor sabe os planos que tem a nosso respeito. O Senhor tem planos para a minha vida, Pai. O Senhor tem plano para nossas vidas, Senhor. Planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Senhor, nessa noite, Pai, nós oramos na certeza, Pai, de que cada coisa que temos vivido está cooperando para a transformação que nós tanto precisamos. Cada coisa que nós temos enfrentado tem nos levado a um lugar mais alto, a um nível mais alto de maturidade, de experiência e de fé. Ó Deus, estica-nos, Pai, mas nos capacita a vencer. Ó Deus, prova-nos, Senhor, mas ajuda-nos a ser aprovados. Dá-nos graça, Pai, para viver cada estação, cada problema, cada conflito, cada tribulação, com coração grato e dependente. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!
Glória a Deus. Essa semana eu quero te animar para botar no papel e enfrentar os seus gigantes, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.